Amados irmãos, a graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso irmão, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Seguindo, meus irmãos, o calendário litúrgico, a Igreja celebra hoje a festa dos Santos Inocentes. Os Santos Inocentes confessaram a verdade de Cristo com a própria vida sem nenhuma palavra. O que faz os poderosos como Herodes temerem diante de crianças inocentes? A ambição do poder torna banal a vida. Ontem foram os santos inocentes que confessaram a verdade de Cristo com a própria vida. Hoje é inocente sendo feridos em sua dignidade por aqueles que não têm consciência nem da vida nem de si mesmo. Quem fere um inocente, fere o próprio Deus, que está presente na alma pura. Por isso, reflitamos sobre isto. O texto que nos fala sobre este episódio é do Evangelho, que nos conta que Herodes ficou irritado porque os magos não voltaram para lhe dizer onde estava o menino, e mandou matar todos os meninos de Belém, de todo o território vizinho, de 2 anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. E então o profeta Jeremias já tinha, na sua palavra, profetizado em Raquel, ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Essa profecia se cumpriu no tempo de Jesus, com a morte das crianças, para que no meio delas fosse o escolhido de Deus, o filho de José e Maria. Faz parte, portanto, das celebrações que ocorrem nesse tempo da oitava do Santo Natal. Oitava, quer dizer, nestes 8 dias após a festa do Natal do Senhor. Nós ontem fizemos uma breve reflexão a respeito do que é o momento que estamos vivendo. Nós estamos vivendo, neste momento, o atropelo das preparações para a virada do ano, a passagem do ano de 2019 para o ano de 2020. Fizemos considerações sobre a questão do tempo, o tempo como desculpa nossa para protelar as coisas, o tempo tratado inconscientemente por nós como obstáculo e o tempo razão criada para nos oportunizar uma trajetória de evolução como ciência de Deus. Pois bem, meus irmãos, nós tivemos um ano que vai terminando. Hoje já estamos no dia 28, portanto, faltam 3 dias para o final do ano. Se nos perguntássemos a respeito destes 362 dias que passaram, o que fizemos? Como foram vividos estes dias? O que marcou este ano para a nossa vida? Quais os acontecimentos que verdadeiramente precisam ser lembrados? Quais os que já foram esquecidos e que, por certo, estão aí no inconsciente? E quais os que não devem ser lembrados porque foram danosos à nossa felicidade, à nossa paz? Em quais momentos do ano Deus participou ativamente da nossa vida porque nós o procuramos? Pois naturalmente que Deus participa da nossa vida todos os dias, quando nos dá a oportunidade de acordar, quando nos permite respirar, quando nos dá a condição de raciocinar, de nos movermos, de irmos e voltarmos, de todo esse processo de vida que nós temos. E Deus então nos dá essa oportunidade todos os dias. Então, Ele participou
quando de nossa vida, efetivamente, porque nós o procuramos, porque nós pedimos, porque nós o colocamos como participante dos nossos atos. As orações que fizemos durante o ano, quantos minutos durante o ano foram por nós dedicados a Deus? Quantos minutos estivemos na sua presença efetiva, conscientemente, nos colocando conscientemente na presença de Deus, não estarmos na presença de Deus, esta presença do Deus universal que está em toda parte. Nós não podemos verdadeiramente nos escondermos de Deus. Mas Deus aceita estar na nossa presença quando nós nos colocamos em sua presença pela oração. E por que nós não fazemos isto? Nós andamos ausentes de Deus. Então, durante o ano, quantas vezes nós nos colocamos em forma de oração, como filhos na presença de Deus? Se nós contarmos os 365 dias do ano, será que, somando minutos, horas, segundos, em que nós nos colocamos diante de Deus, daria 24 horas? Dedicamos um dia a Deus, será? Participamos ativamente das orações na igreja, da Santa Eucaristia, dos atos religiosos da nossa prática de fé. Quanto tempo? Esta reflexão na passagem do ano, agora, neste momento, e desculpe a redundância do agora, neste momento, mas é para enfatizar que, em função exatamente está escorrendo de nossas mãos 219, e nós precisamos resgatar a validade deste ano. E para resgatá-la, precisamos de bons propósitos. E os principais propósitos não são os objetivos de ordem material. Fazer um concurso, melhorar meu emprego, melhorar meu salário, mas é melhorar a vida espiritual. Nós temos vida espiritual. Como é nossa vida espiritual? De que é feita a nossa vida espiritual? Naturalmente que vocês vão de pensar, padre, vida espiritual só pode ser feita de espírito. Sim, a vida espiritual é a vivência consciente do ser espiritual que há em nós. E nós temos estes momentos de vivência pela meditação, pela reflexão, pela oração, pelo canto, pela participação nas celebrações, quando dedicamos aquele tempo a Deus, quando dedicamos aquele tempo à nossa vida espiritual. Meus irmãos, por parte do ser humano, um equívoco muito grande. Quando a igreja conclama os fiéis a vivenciarem no espírito a boa relação com Deus, fica parecendo que a igreja está querendo atrair fiéis. E, consequentemente, por isso, ao querer atrair fiéis, a igreja quer ter adeptos, ter mais frequência, Não. A finalidade não é essa. A finalidade é impulsionar a vida daqueles que creem. A finalidade é que nós nos tornemos efetivamente filhos e filhas de Deus. Pois somos nós que precisamos dele. A nossa vida vem do sopro de vida que Deus nos dá, a nossa alma, que só se fortalece em Deus. Fora isso, é engano. É engano daqueles que se perdem no sentido de tudo aquilo que deveria fazer sentido para nós.
a nossa boa relação com Deus, a nossa boa relação com os irmãos, a vivência plena do amor. Por isso, meus irmãos, neste período, vamos parar um pouco esta agonia de preparar o Réveillon, a virada do ano, e vamos refletir e tomar decisões que tragam sentido para a nossa vida, para que 2020 seja bem melhor do que 2019 na nossa relação conosco, para então termos uma boa relação com o próximo e, consequente, uma melhor relação com Deus. Que o Senhor nos inspire, que Ele nos ilumine pelo Seu Espírito Santo as melhores decisões para o próximo momento da vida, que será o ano de 2020. Deus nos abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.